Ei, tudo bom? Passaram bem o final de semana? Então, ótimo. Hoje a Pro não vai dar bom dia, é boa tarde mesmo, certo? Então, oba, já estamos melhores na leitura? Temos já 3 semaninhas, estamos melhores na leitura, no pensar, estamos mais empolgados? Então, ótimo. Então tá. Hoje a Pro colocou aqui um pequeno poeminha que o nome é Convite, né? Convite. Né? A Pro vai até mandar um videozinho para vocês sobre um convite para quando a gente voltar ao normal, né? Voltar para a escola. É bem legal o videozinho, viu? Vocês assistem até o final. A Pro colocou convite. Convite. Quando a Pro fala convite, vocês lembram de quê? Aposto que é de aniversário, né? Faz tempo que a gente não vai no aniversário com um monte de gente. Mas isso vai acontecer logo logo, certo? Então, aí a gente vai colocar aqui, ó. Poesia. Poesia. O que é poesia? Quando fala poesia, a gente lembra de quê? De uns coraçãozinhos, de uma poesia linda pra mamãe, pra quem a gente ama, né? Pro papai, pra alguém que a gente goste muito. Pronto. Poesia é brincar com as palavras. Ó, o vras, V-R-A-S, vras. Como se brinca com a bola, papagaio, peão. Certo? Então, só aqui, ó. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com a bola, papagaio e o peão. Então, ele está dizendo que quando a gente começa a escrever uma poesia, é como se a gente estivesse brincando, só que com palavras ao invés de brinquedos, certo? Então, legal. Essa poesia, ela é grandinha. A Pro vai mandar aí para vocês. Ela tem um autor, ele chama José Paulo Paes, certo? Essa poesia aqui, ó, a Pro vai estar mandando ela para vocês. A Pro gostaria que vocês lessem com bastante atenção. Poesia assim, ó, ela é diferente a escrita, tá vendo? Cada pedacinho desse aqui, ó, é chamado de estrofe. Cada linha dessa aqui é chamada de verso, tá vendo? Cada linha é um verso e o conjunto desse aqui é chamado de estrofe, ó. Quantas estrofes a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem uma que só tem uma, mas é chamada de estrofe, tá vendo? E verso a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, quando a Pro falar assim, quantos versos, vocês vão contar as linhas. Quantas estrofes, aí é o conjunto de linhas, ó, ó, tá vendo? Pronto, entendeu? Beleza, super fácil, né? Veja que o convite tem um textinho e tem a menininha brincando. O que está escrito aqui tem tudo a ver com o desenho que ela fez aqui. Então, toda vez que vocês forem fazer um poema, precisa primeiro ter um texto, desculpa, ter um título, que o título é o mais importante. Pronto, fez o poeminha, escreveu quem foi que fez, o autor, se foi vocês, vou escrever de vocês. Se não foi, foi de quem que vocês fizeram. E o desenho tem que ter a ver com a escrita, certo? Pronto. Terminando de ler, a gente vai fazer essa interpretaçãozinha de texto. Hoje a gente vai usar o livro só um pouquinho, o livro de vocês, porque tá muito importante a leitura, né? Ainda mais que a gente está fazendo o primeiro e o segundo junto, é importante a gente estar fazendo também, pegando coisas de outros livros que é importante. Ele pergunta aqui, qual é o título do poema? Aí vocês vão colocar aqui. Deixa eu pedir para a mamãe, se vocês não quiserem copiar as perguntas, não tem problema, só coloca resposta da atividade do dia. Aí coloque convite, que aí eu já sei, certo? E importante colocar a data. Aquele cabeçalhozinho que a Pro fala todo dia, é importante fazer isso. Mas não precisa colocar pergunta. Coloque lá, aqui, o número 1. O número 1 era ler o poema, a primeira coisa. O número 1, ler o poema, pronto. O número 2, qual é o título? Aí vocês vão colocar aqui. Só precisa numerar e colocar a data e escrever. Aula sobre poesia, convite, pronto. Acabou. Não precisa copiar o que está aqui. Se alguém quiser imprimir, puder imprimir, tranquilo. Se não puder, também não tem problema.
O número 2. Quem escreveu o poema, aí vocês vão voltar lá, ó. Quem foi que escreveu o poema tá lá embaixo. Quem foi que escreveu. Aí depois ele pergunta, segundo o poema, poesia é brincar com brinquedos ou com palavras? Aí vocês vão lembrar do que vocês leram lá e vai marcar um xizinho, certo? Depois ele pergunta, quantos versos tem o poema? Lembra que a Pro falou que os versos são as linhas. E aí vocês vão ver que aqui do lado tá relembrando o que é verso e o que é estrofe, certo? Depois tem aí, e quantas estrofes? Pronto, volta lá e veja que cada conjuntinho daquele que a Pro disse é uma estrofe. Depois ele fala aqui o que é poema, é importante a gente saber isso aqui. E ele pergunta, encontre no poema as palavras que rimam com. Se a Pro falar de rimar, é a terminação. Tipo assim, a Pro vai falar uma palavra, tipo cantar. Cantar. Qual a terminação? A. Cantar rima com falar. Porque falar tem a mesma terminação de cantar, tá vendo? Então, é muito importante, as palavras que rimam uma com as outras são aquelas que terminam iguais às outras. Tipo, deixa eu ver outra palavra. Perto. Perto. Termina com O. E certo, tá vendo? Então, perto rima com certo, certo? Então, vocês vão ver lá, o livro da Pro caiu aqui, ó. Vocês vão lá e ver qual palavra rima com teimosia, tem que terminar com ia. Qual palavra que rima com melão, tem que terminar com ão. Qual palavra que rima com pintar, tem que terminar com a. Qual palavra que rima com frio, tem que terminar com o, certo? Então, vai ser super fácil isso daqui para vocês fazerem. Depois, vocês vão na outra, que a Pro vai mandar para vocês, e fala assim, ó. No poema, a palavra papagaio é o nome de. Aí vocês vão marcar se é de um bicho, se é de um brinquedo ou uma ave. Aí vocês vão marcar, mas de acordo com o textinho que vocês leram. E por aí vai, certo? Vai fazer até o número 12, certo? Esse daqui a gente não vai fazer. Então, a gente vai fazer esse daqui. Então, só recapitulando, vocês primeiro vão ler um poeminha, depois vão responder esse daqui, que é tudo sobre o poema, e esse daqui, certo? Pronto. Terminando, nós vamos, a Pro vai mandar e vocês vão pegar o livrinho de vocês, do segundo ano, e a gente vai terminar essa atividade aqui. Só na próxima semana que a gente vai fazer as outras. A gente vai fazer aqui. A Pro vai mandar a listinha de alunos que a Pro tem, que são coleguinhas de vocês. Porque esse daqui, vocês precisavam estar na sala de aula. Como vocês não estão, vocês vão na memória de vocês, lembrar quem era o coleguinha de lado de vocês, quando vocês estavam estudando. Quem lembrar, coloque. Quem não lembrar, não tem problema não. E aqui, na listinha desse ano, vocês vão ver um aluno que tem 3 letras e por aí vai, certo? Para fazer aqui. A Pro vai estar mandando a lista. E esse aqui a gente não vai precisar fazer agora. E vamos fazer esse daqui, ó, que é antes da leitura, que é da aula seguinte, né? Vocês vão ver essas palavrinhas aqui, ó, que é tipo de uma reportagem de um jornalzinho, só que aqui é de criança, de jornal de criança, onde fala sobre brinquedos, diversão, filmes indicados para a idade de vocês, isso aqui. Vocês vão olhar essas quatro que a gente chama manchete de um jornal, que são os títulos de um jornal, para responder essas perguntinhas aqui. Então, no livro hoje a gente só vai fazer isso. A Pro vai mandar a lista. Esse daqui vocês vão fazer se vocês lembrarem. Esse daqui vocês vão olhar na lista, certo? Esse daqui a gente não vai fazer. E esse daqui vocês vão olhar a imagem aqui para responder esse daqui, certo? Ótima aula. Qualquer coisa é só chamar. Beijo.